aspecto muito importante na gestão do cronograma é conhecer o caminho crítico. Esse é um tema criado principalmente no contexto de produção industrial, mas bastante utilizado também em projetos. Qual que é a lógica do caminho crítico? Ele é o caminho mais longo do projeto, com uma maior duração. Assim, ao identificar o caminho crítico, identifica-se o tempo total, o tempo mínimo para se realizar o projeto como um todo. Então, identificar o caminho crítico ajuda na gestão, porque se ele é o caminho mais longo do projeto, para poder tentar diminuir o tempo do projeto, tem que se diminuir o tempo de alguma atividade que está no caminho crítico. Se essas atividades são mais críticas, estão associadas ao maior tempo para se fazer o projeto, também é uma relevante decisão do gerente do projeto colocar recursos melhores para realizarem essas atividades. Se a gente tiver que comparar, colocar o recurso numa atividade que é crítica, que pode atrasar o projeto, com outra que não é crítica, que não atrasa o projeto, então é mais razoável que o gerente coloque os recursos melhores para fazer as atividades do caminho crítico. O caminho crítico, no entanto, ele não é fixo. Se algumas atividades atrasarem ou adiantarem atividades do caminho crítico, outro caminho pode se tornar mais longo do que aquele previamente definido. Então, ele precisa ser acompanhado durante o andamento do projeto. Outra coisa em relação ao caminho crítico é que se deve monitorá-lo com mais cuidado se um projeto tiver mais de um caminho crítico, porque então ele é mais possível que aconteçam problemas em que atrase o projeto. Outro item fundamental na gestão dos recursos é lembrar que os recursos são sempre limitados. Ninguém tem gente sobrando, máquinas sobrando assim para poder fazer as atividades. Então, para fazer todo o projeto, vai se fazer com os recursos que estão disponíveis, que são limitados. Então, eles precisam ser gerenciados, é preciso estimar estes recursos. Então, a estimativa do recurso está associada a isso, a definir quem vai fazer as atividades, que recursos tem disponível e alocá-los durante o projeto. Quando se fala de recursos, não se está falando somente de pessoas, mas também de equipamentos, materiais, principalmente aqueles escassos, aqueles que não existem sobrando vários dentro do projeto, que precisam ser mais cuidados, mais gerenciados. Tá? E um cronograma, então, ele finaliza depois que são alocados os recursos para quem vai fazer as atividades. Não adianta se falar, tal atividade vai demorar tanto, sem saber quem vai fazer, obviamente. Os recursos, seu uso deve ser estimado. E quanto mais se conhece os recursos, sua capacidade, sua motivação em termos das pessoas, mais viável, mais provável de se ter um maior acerto em relação à sua alocação. Adequadamente os recursos implica em minimizar problemas, principalmente aquela de no futuro faltar recurso ou alguém precisar dos recursos do projeto para fazer outro projeto, outra atividade e retirá-los também do projeto antes que o seu uso seja finalizado. No contexto da estimativa dos recursos, precisa se tratar a sua sobrecarga. O principal problema associado à estimativa de recursos é uma sobrecarga. O subuso também pode ser, mas a sobrecarga é mais crítica porque os recursos têm um limite máximo que eles podem ser utilizados. Em alguns casos extremos, poderia até se utilizar fora do tempo de trabalho, alguma coisa de hora extra, de coisas nesse sentido, não é o mais adequado. Mas, então, é importante se verificar essa sobrecarga, para poder minimizar essa sobrecarga durante o andamento do projeto e, assim, ter um cronograma mais possível, mais provável de ser atingido, de ser cumprido. Para se fazer uma estimativa mais precisa, é importante o detalhamento. É muito mais fácil se conseguir estimar um item pequeno do que um item grande. É mais fácil se acertar quanto tempo vai demorar para pintar uma parede do que para construir uma casa como um todo, por exemplo. Outra coisa relevante é incluir as pessoas que vão fazer o trabalho na estimativa.
porque elas conseguem ter uma precisão maior e, além disso, ficam mais comprometidas com aquele tempo que foi definido para se fazer aquela tarefa. Não precisa se partir do zero para se fazer muitos cronogramas. Informações de projetos parecidos que já aconteceram são uma base relevante para o desenvolvimento de cronogramas melhores. Outra coisa associada à estimativa de tempo é que, depois de fechado uma linha de base de um cronograma, isso não deve ser mudado, a não ser que aconteça uma mudança aprovada pelo projeto e que isso revise e gere uma nova linha de base. Na hora de fazer as estimativas, não é aconselhável que as pessoas simplesmente peçam uma folga. É claro que se tudo estiver muito apertado, vai ser difícil de cumprir. Mas o que justifica se aumentar um tempo, se deixar algum tempo extra para se fazer as atividades, não é simplesmente querer folga, mas sim problemas, riscos que podem vir a acontecer em relação ao projeto. Então, reservas podem ser incluídas, mas elas têm que ter motivo para se incluir, não é simplesmente, eu preciso de uma certa folga. Está se falando da gestão do cronograma, precisa se diferenciar dois conceitos, o conceito de duração e o conceito de esforço. O conceito de duração está associado à data que começa e à data que termina. Isso é a duração do projeto. Já o esforço é diferente. O esforço está associado a quanto de trabalho está envolvido. Por exemplo, uma atividade que tem uma duração de 10 dias, mas que uma pessoa só focada nela. Já o esforço está associado ao trabalho envolvido. Por exemplo, uma atividade de 10 dias, onde uma pessoa está envolvida e trabalha 2 horas por dia, corresponde a 20 horas de trabalho. Uma outra atividade que demora 5 dias, mas que tem 10 pessoas trabalhando nessa atividade 8 horas por dia, significa 400 horas de esforço. Então, nos dois exemplos apresentados, um demora 10 dias, o outro 5. Só que o esforço de um é 20, o outro é 800. Então, pode acontecer bastante diferença entre a duração e o esforço das atividades. Na hora de alocar mais de um recurso em uma determinada atividade, é importante se perceber que nem sempre a alocação é proporcional. Quer dizer, se uma pessoa faz em 10 dias, 2 não necessariamente vão fazer em 5. Se as atividades forem bastante operacionais e padronizadas com pessoas com o mesmo tipo de capacitação de experiência, pode até ser parecido, mas não é sempre o caso. Atividades mais complexas, com maior envolvimento intelectual, são mais difíceis de se reduzir com a alocação de novos recursos. Por exemplo, se pegar uma atividade que o engenheiro fazia em 20 dias, 2 provavelmente não vão fazer em 10. Eles vão discutir, vão fazer um trabalho melhor, possivelmente, mas vão fazer mais rápido do que os 20 dias, mas não é proporcional essa redução à quantidade de pessoas que aumenta para se fazer atividades. Por causa dessa dificuldade de se alocar pessoas e se reduzir proporcionalmente o tempo para se fazer atividade, se constrói, se fala sobre a lei dos retornos decrescentes, que quer dizer que quanto mais pessoas vão sendo alocadas numa determinada atividade, menos se reduz ao se alocar essa pessoa. Quer-se dizer assim, uma pessoa talvez faça uma atividade em 10 dias, 2 façam em 7, diminui 3 dias, 3 vão fazer em 5, vai diminuir 2 dias. Quanto mais pessoas forem colocadas, menor a redução do tempo proporcional.